Me sinto sufocada pela minha própria rotina. Minha cabeça não para um minuto, não consigo desligá-la. Tô procrastinando coisas que, se eu fizesse, iriam transformar a minha vida para melhor, mas eu não estou fazendo. Não consigo dedicar tempo de qualidade para mim. Compro diversos cursos, livros e não consigo aplicar nada. Se identificou com alguma dessas frases? Pois é, essas são frases que é as que eu mais escuto dos meus clientes quando eles chegam pedindo ajuda, pedindo atendimento. Seja dentro da clínica ou seja dentro das empresas. A nossa cultura brasileira, ela é muito influenciada pela cultura americana. E na cultura americana, a produtividade é sinônimo de sucesso. Se você está produzindo, você vai ter sucesso. E o que na cultura americana eles colocam como sucesso? 3 principais coisas. Se você é uma pessoa benquista pelos outros, se você é uma pessoa disputada no mercado de trabalho ou em relacionamentos amorosos, e se você tem dinheiro. Parece meio superficial isso que eu falei, né? Mas para e pensa. Quando você prioriza as coisas no teu dia a dia e você pensa que você quer ter sucesso na vida, vai dizer que você não tá todo dia correndo atrás de alguma dessas 3. Ou para você ser benquisto, ou para te disputarem em relacionamentos e no mercado de trabalho, ou para você ter dinheiro. O quanto a gente vem sendo inserido numa cultura de produtividade para ter sucesso. Mas sabe o que aconteceu? A nossa autoestima, ela ficou conectada diretamente com o quanto a gente produz. Ou seja, se a gente está produzindo, a gente se sente bem, né? Nossa, porque hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo e resolvi tal coisa, não sei o quê. Então, quando a gente está produzindo, a gente acha que a gente está contribuindo para o mundo, para nossa vida. A gente se sente feliz com a gente mesmo. Se eu começo a produzir pouco, eu já começo assim... sempre vem um suspiro junto, né? Nossa, não deu. Nossa, hoje não fiz o que eu tinha que fazer. Ai, que angústia. E você começa a se sentir mal com você mesmo. E quando você não produz, por qualquer motivo, porque ficou doente, porque estragou o carro, porque o computador quebrou e não pôde fazer o que tinha que fazer, qualquer coisa que faça com que você não produza, nossa, aí, meu Deus, morri, acabou o mundo, eu me sinto péssima comigo mesma. Não é assim que funciona. É assim. Isso significa que a nossa autoestima, ela tá conectada com o quanto a gente produz. Na prática é isso que tá acontecendo. Só que aí a gente criou uma autoestima frágil, extremamente frágil. Por quê? Porque a autoestima não é o que a gente faz, mas é o que a gente é. Autoestima é aquilo que somos, é a nossa essência, é a nossa alma. Não tem a ver com o que a gente está fazendo. Nesse vídeo eu quero te contar o que é Slow Life e por que eu resolvi aderir a esse novo estilo de vida. Que não tem nada a ver com essa produtividade, essa busca por sucesso e essa autoestima frágil. Eu sou Pamela Strebe, psicóloga, especialista em inteligência evolutiva. Vem comigo. Bom, eu quero começar com uma citação do Prem Baba. No livro dele, O Propósito, ele fala o seguinte: no mundo em que a corrida pelo sucesso e a competição se tornaram normais, o fazer compulsivo tornou-se uma virtude. Neste mundo, a pessoa que não tem essa compulsão é vista muitas vezes como preguiçosa. Entretanto, assim como a preguiça, o fazer compulsivo pode estar a serviço do adormecimento da consciência. Enquanto a preguiça é uma paralisia, um congelamento interno que tem a função de manter sentimentos negados, o fazer compulsivo é um excesso de movimento, mas que serve para a mesma coisa. Ou seja, preguiça e fazer compulsivamente, estar fazendo o tempo inteiro, as duas coisas servem para adormecer a nossa consciência. Adormecer quem a gente é.
nos desconectarmos com a nossa essência. E foi exatamente isso que me fez aderir ao Slow Life, o fazer compulsivo. Durante boa parte da minha vida, não vou dizer que foi uma boa parte. Ok, foi uma boa parte. Porque até hoje ainda tenho recaída com isso, tá? Mas durante um bom período da minha vida, o fazer acontecer, fazer as coisas acontecerem, era o que há pra mim, assim. Era, nossa, precisava disso. E eu me movimentava para isso, para estar sempre fazendo, produzindo. No entanto, que esse fazer acontecer era tão forte em mim que quando eu criei a Organideia, a minha empresa, o slogan dela era Fazendo Acontecer. Só para vocês terem ideia de quanto isso realmente era forte em mim. E sabe, quando eu não conseguia produzir, me vinha um pensamento que era assim: nossa, eu não tô sendo útil para mim mesmo e nem para o mundo. Era um sentimento de inutilidade. Pensa, gente, você pensar que você é inútil só porque você não está fazendo compulsivamente alguma coisa ou várias coisas ao mesmo tempo? E foi pensando e agindo assim que com 25 anos de idade eu já tinha aberto 3 empresas, já estava casada há 5 anos, cheia de projetos que eu queria realizar e estava já realizando, mas também ultrapassando todos os meus limites. Limites físicos, emocionais, mentais, todos. E aí a gente entra aí pra nossa sociedade, né? Que na nossa sociedade diz assim, supere os seus limites, ultrapasse você mesmo. Gente, não caiam nessa. Não caiam nessa. Porque ultrapassar os seus limites e superar a você mesmo me rendeu 4 doenças autoimunes e diversas crises de ansiedade. Bom, eu fiquei meses tomando muitos remédios, né? Para tudo isso que eu conquistei, né? Que eu superei os meus limites. E aí, teve uma época que eu tava tomando 12 comprimidos diferentes ao dia. Cada um para uma coisa, né? Vitaminas de não sei do que, coisas naturais e coisas farmacêuticas mesmo, e enfim. E teve um dia que eu acordei, eu não tava muito bem, eu andava meio enjoada, assim, mal de estômago e tudo bem, mas o que eu fiz? Fui trabalhar, óbvio, eu tinha compromisso, tinha uma cliente para atender durante o dia todo, porque eu acompanhava a pessoa nas rotinas delas e tudo mais. E fui fazer exatamente isso, e eu nunca me esqueço. Eu tava lá cumprindo a rotina com aquela cliente, a gente tava dentro do carro e eu virei pra ela, só deu tempo de eu falar assim, para o carro, por favor. Daí ela parou o carro, eu abri a porta do carro e comecei a vomitar. Pensa, gente, você fazer isso na frente de um cliente, que coisa linda. E eu completamente amarela. Ela ficou assustada, me levou para o hospital, eu fui internada. Problemas no fígado. Lógico, né? Tomando 12 comprimidos de medicamento ao dia, como que o fígado, coitado, vai aguentar? Não vai, gente, não aguenta. E eu fui internada, e na época eu tava casada, e o meu ex-marido tava viajando, né? Eu morava numa cidade que eu não tinha família próximo, e daí eu falei, vou ligar para algum amigo, alguma amiga que possa vir e me acompanhar aqui no internamento. Eu não tinha nenhum amigo e nenhuma amiga para ligar. E ali no internamento, sozinha, eu só tinha 25 anos. Eu fiquei pensando, não é possível que isso seja a vida de adulto. Não é possível que eu vá viver desse jeito até o final da minha vida. Eu falei, eu não tô vivendo, eu tô sobrevivendo. Não pode ser, isso não é viver. E ali sozinha, por que eu tava sozinha? Por que eu não tinha amigos? Porque eu tava tão focada em produzir, em fazer as coisas acontecerem, que eu não dedicava, eu não equilibrava as áreas da minha vida, eu não dedicava tempo para amizades, eu não dedicava tempo para cuidar da minha casa, para cuidar de mim, eu não fazia isso. E quando deu esse clique e eu falei, não é possível, isso não é viver, eu tô sobrevivendo. Aí eu falei, não dá,
tem alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida. E eu achei que era uma coisa. Ai, que ilusão, né? Que ingenuidade. Mas eu tomei coragem e eu comecei a mudar o que precisava ser mudado. Eu demorei mais ou menos uns 2 anos para conseguir tomar todas as decisões importantes. Fechei algumas empresas, me separei do meu casamento, mudei de casa, mudei de amizades, mudei de trabalho, fechei algumas empresas e abri a Organideia nesse período. A Organideia, na verdade, já estava aberta, mas a forma como eu atuava era muito diferente. Então, eu comecei a atuar de outra forma, por isso que eu falo que eu mudei de trabalho. Eu mudei a minha alimentação, eu mudei as minhas amizades, eu comecei a olhar para a vida de uma outra forma, comecei a enxergar problemas que não eram mais problemas de uma outra forma, e eu comecei a lidar com o trabalho e ver o mundo de uma forma diferente. Já faz 8 anos que eu venho vivendo nesse formato diferente, e todos os dias eu me pergunto, isso que eu vou fazer faz sentido para mim? Faz eu sentir a vida em mim? Eu vou sempre revendo os meus valores, eu vou aprimorando os meus comportamentos de alguma forma, mas a favor de mim e não mais a favor da cultura social que eu estava inserida, dos valores sociais que eu estava vivendo achando que eram meus e não eram. Como que eu sei que não eram? Porque não me faziam bem. Até que um dia eu fui para São Paulo, capital, atender alguns clientes lá. E daí tinha uma cliente que eu já atendia de forma online. Fazia um tempo, a gente ficou alguns meses em atendimento, só que parei de atendê-la e tudo mais. Mas eu lembrei dela quando eu tava lá, resolvi ligar pra ela e pra gente se conhecer pessoalmente. A gente ficou tantos meses em processo terapêutico, mas eu não conhecia ela pessoalmente. E aí a gente foi almoçar juntas. E eu digo que aquele almoço foi um match. Deu muito match. Porque primeiro a gente começou a ver que as coisas que a gente estava buscando naquele momento eram muito parecidas. A revisão de valores que a gente estava fazendo na vida também estava muito parecida. E ela foi me contando sobre uma forma de ela encarar o trabalho dela e trabalhar de uma forma diferente. Ela trabalha com marketing e ela começou a falar de slow marketing. Conforme ela ia explicando, eu comecei a ver que muitas das coisas que ela falava, da forma de encarar o trabalho e de praticar as coisas, tinha muito a ver com o que eu já vivia. Fazia 8 anos daquela mudança que eu tinha feito e que eu vinha aprimorando. Toda vez eu melhorava, revia valores e tudo mais. E daí eu brinquei com ela e falei assim, você tá vivendo slow marketing, eu tô vivendo slow life. E a gente começou a brincar com isso. E aquilo começou a fazer muito sentido pra gente. A conexão foi tão forte, tão grande, que a gente ligou uma câmerazinha e falou assim, vamos registrar esse momento. Não sei o que vai dar, só sei que a gente precisa de alguma forma registrar. E a gente ligou a câmera e gravou a nossa conversa, o nosso bate-papo. A gente não tinha nada em mente naquele momento, a gente só queria gravar, sei lá por quê. E a proximidade foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, que hoje eu tô aplicando slow life, slow marketing na minha vida e ela também. Então, slow life é um apelido carinhoso que eu dei ali naquele momento para uma nova forma de viver, para um novo estilo de vida, para um estilo de vida onde a gente prioriza nós, a nossa essência, a nossa alma, as necessidades do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa intuição, onde a gente consegue se conectar com a gente mesmo, com os outros, com o cosmos, só que de uma maneira verdadeira, de uma maneira profunda e não superficial e por ter interesses por trás, né? Então, todas as escolhas que eu venho fazendo hoje na minha vida é para viver slow life. Porém, eu tive que abrir mão de algumas coisas para viver esse estilo de vida que para mim tanto era importante. Eu tive que abrir mão de 5 coisas, abrir mão de mais coisas, mas teve 5 principais coisas que eu abro mão todos os dias para conseguir viver esse novo estilo de vida. Um estilo de vida que me traz mais alegria, mais felicidade, me sinto mais realizada comigo mesma.
e uma satisfação pessoal e uma pacificação íntima. Vou compartilhar o que eu tive que abrir mão. Primeira coisa, eu tô olhando para baixo porque eu listei aqui para mim, para eu poder falar para vocês. Mas a primeira coisa, eu parei de ver notícias. Parei de ver notícias. Porque de 10 notícias que aparecem, 11 é tragédia. 11 me causavam emoções desagradáveis. Ou era tristeza, ou era angústia, ou era raiva, era indignação, era... Pra que eu ia me proporcionar ativar esses tipos de emoções em mim? Se eu tava querendo ativar outras coisas dentro de mim, coisas mais felizes, alegres, mais motivadoras, para eu poder liberar uma energia melhor pro planeta, uma energia melhor pra minha vida, para poder atrair coisas melhores também, porque a gente atrai aquilo que a gente é, né? Então eu deixei de ver notícias. Já fazem 8 anos que eu não vejo mais notícias. Nossa, Pamela, mas então você fica alienada, você não sabe das coisas que estão acontecendo. Tá bom. E me diz, o que muda na sua vida você saber o que tá acontecendo? Você consegue mudar alguma coisa no teu dia a dia? Pra fazer a diferença e mudar a realidade daquilo que você tá vendo na TV, por exemplo? Você consegue se prevenir com qualquer coisa, sendo que tudo tá mudando o tempo inteiro? E que todos os planejamentos que a gente vem fazendo, achando que vai dar naquilo, cai por terra porque já mudou no dia seguinte? Não faz falta nenhuma as notícias pra mim. Pelo contrário, elas foram maravilhosas o fato de eu não ter mais elas na minha vida. Pense nisso. A segunda coisa foi diminuir meu ritmo de trabalho. Sim, tá? Eu comecei a inserir mais horas para cultivar os amigos, para ver amigos, para sair, para tomar um café, para ler um livro, para dar uma caminhada, para colocar o pezinho na grama, para ir para um parque. Então, eu comecei a viver mais. Nossa, mas e aí? Se diminuiu o teu ritmo de trabalho, o que aconteceu, né? Din-din. Exatamente. Na hora que você trabalha menos, você também ganha menos para algumas coisas, porque no meu caso, que sou psicóloga, se eu atendo menos pessoas, eu ganho menos, né? É assim, autônomo é assim. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque daí o que eu fiz? Eu reduzi o meu estilo de vida, o meu custo de vida. Eu fui morar num lugar mais... num lugar menorzinho, o que pra mim foi uma maravilha, porque hoje em menos de 1 hora eu lavo roupa, limpo a casa, limpo o vidro, cozinho, faço tudo. Então isso me sobrou tempo para eu poder viver. Eu comecei a ter menos coisas que dependiam de mim, eu comecei a deixar minha vida mais simples, até o carro eu vendi. Por quê? Porque me dava um custo mensal, comecei a caminhar mais pela cidade, comecei a conhecer mais pessoas, inclusive o pessoal de Uber. Comecei a entender como é que a cidade acontecia, ver coisas que eu não via quando você anda de carro. Você não vê coisas que você vê quando você caminha. Comecei a me exercitar mais, porque eu comecei a caminhar. Comecei a ficar mais moreninha, porque eu comecei a pegar mais sol. Não tive mais que tomar vitamina D. Então, foram muitas coisas boas nessa mudança do estilo de vida, né? Só que você tem que abrir mão de algumas coisas. Às vezes o estilo de vida que você leva, ele tem um custo muito alto em termos de dinheiro. E às vezes você precisa abrir mão disso. Eu retirei de forma definitiva alguns alimentos da minha alimentação. Porque no momento em que você começa a se conectar com o seu corpo, você começa a perceber que, tem um alimento ali que você come que te deixa mais inchada. Tem outro que a digestão não é muito boa. Tem outro que te dá dor de cabeça. Tem outro que o abdômen fica distendido, tem outro que te dá gases, tem outro que faz você não dormir legal. A hora que você está conectada com o teu corpo, você começa a perceber tudo isso. E você começa a respeitar mais. Você respeita mais. Então eu comecei a tirar alguns alimentos da minha vida, substituir por outros, comecei a conhecer novos alimentos, mais baratos inclusive do que aqueles que eu comia, mais fáceis de preparar do que aqueles que eu fazia. E o meu corpo começou a responder de uma forma muito melhor. Então, mexi sim na alimentação. Passei a limpar as minhas energias de forma mais constante. Por quê? Porque no momento que você está mais conectado com você, você também começa a perceber mais
a qualidade da tua energia. E eu comecei a perceber que, por eu atender muitas pessoas e lidar com o sofrimento das pessoas, porque faz parte do meu trabalho e tá tudo bem, eu também precisava cuidar mais da minha energia. Então, eu comecei a fazer limpezas energéticas semanais, algumas vezes diárias, justamente para poder fazer esse equilíbrio. E por último, eu passei a ter momentos diários de autoconexão, tá? De conexão comigo, com a minha alma e com a espiritualidade. Então, todos os dias eu tenho um horário específico em que eu me conecto, tá? E aí cada um descobre a sua forma de se conectar. Tem alguns que gostam de meditação, tem outros que gostam de yoga. Eu, no momento, eu tô fazendo leitura de um livro específico, né? E esse livro me ajuda a me conectar comigo mesmo. Então, faço a leitura, depois faço alguns alongamentos, não chega nem a ser yoga, porque eu sou fã de yoga, adoro, mas eu faço alguns alongamentos, né? Para poder também me conectar com o meu corpo, coloco umas músicas diferentes, então é um momento que eu tenho eu comigo mesma. Tá? Então essas 5 coisas, agora, elas, eu abri mão, né? Tive que inserir novas coisas naquilo que eu abri mão, mas é o que realmente faz hoje sentido para mim. É o que faz eu viver a slow life na prática. E isso é uma escolha. É uma escolha que você pode escolher a qualquer momento. Basta você aceitar que algumas coisas já não vão mais fazer parte da sua vida, porém outras vão. E essas outras, começa a dar mais valor para elas, começa a olhar com mais carinho, começa a colocar mais energia nisso aqui. Que você vai ver que essas outras, às vezes, a gente fica tão apegado naquilo que a gente vai abrir mão, que começa um sofrimento. Mas não tem que ser sofrido, pelo contrário, esse processo ele tem que ser fluido, ele tem que ser prazeroso, alegre para você. Então, bota mais energia no que você quer e não naquilo que você não quer. Não se preocupe tanto com o que você não quer. Fortalece mais aquilo que você quer, que aos poucos isso aqui vai enfraquecendo e vai perdendo valor para você. E o desapego vai acontecendo de forma natural. Bom, o fato de eu ter tirado o meu foco do mundo externo e ter voltado ele para dentro é que fez toda a diferença e mudou tudo nesse processo do meu novo estilo de vida. Hoje eu não sou nenhum Buda, nenhuma monja que tá super pacífica e plena intimamente. Não sou. Não sei nem se um dia chegarei nisso. Mas todos os dias eu escolho aquilo que eu quero priorizar na minha vida. Eu escolho como que eu vou viver aquele meu dia de hoje. Eu escolho os pensamentos que eu quero ter em cada momento. Vêm outros pensamentos diferentes em alguns momentos? Claro que vem. Porque existem hábitos antigos ainda que a mente traz. Mas, na mesma hora, eu já me conecto com aquilo que eu quero. Já não dou mais bola, corto aquilo. Não, tá bom, obrigada, mente. Obrigada por me lembrar disso. Mas agora é assim. E daí eu ponho o foco naquilo que eu quero. E assim as coisas vão indo. Então, o mais importante, esteja conectado com você. Olhe para você. Volte o foco da sua vida pro teu mundo interno. Que eu posso te garantir que tudo do teu mundo externo vai começar a fluir de uma forma melhor em pouco tempo. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um like aqui para eu saber que você gostou e quer mais assuntos como esse. E também compartilha com aquelas pessoas que você deseja o bem. Então é isso, por hoje é só, pessoal. Um beijo da Pan.